Renda fixa, títulos públicos. Títulos públicos são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Esses títulos, eles possuem um risco soberano, ou seja, o menor risco de investimento quando a gente olha para as classes de renda fixa hoje existente, até mesmo renda variável, entre outros ativos. Qual que é a grande vantagem quando a gente investe num ativo do Tesouro Nacional? O volume de negociação, ele é muito maior, então ele acaba me trazendo uma flexibilidade de negociação acima da média dos ativos bancários, dos ativos de crédito privado, entre outros. Com isso, eu tenho uma liquidez melhor, eu tenho o menor risco, porque meu risco é soberano, meu risco é o país, eu tenho uma maior flexibilidade. Comprei um título para 2035 pré-fixado a 14,5%. A taxa de juros caiu, chegou num patamar de 10, de 9%. O que que acontece com esse meu título que eu comprei, por exemplo, na modalidade pré-fixado? Eu vou ter dois cenários. Ou eu carrego esse título com um volume e com uma taxa melhor do que o mercado estará oferecendo naquele período, ou eu vendo o meu título antes mesmo do resgate e consigo colocar no meu bolso um ágio. Tenho uma posição de 100 mil, se eu vender uma taxa muito melhor do que o mercado está praticando, provavelmente essa diferença entre o que eu paguei, o que eu tenho hoje de taxa garantida pré-fixada e o que o mercado está pagando, existe um descolamento. Esse descolamento, quando eu estou com a melhor condição, a gente usa isso no mercado com a nomenclatura de ágio. Então eu tenho um ágio sobre a taxa que eu paguei sobre a minha posição de visualização, posição de tela. E ao invés de eu sair com 100 mil, que é a minha posição hoje, usando um exemplo bem simbólico, eu saio com 110, 115 mil. Por que que isso acontece? Porque a precificação do meu ativo, ela está melhor do que o mercado. O meu ativo, ele tem um risco soberano. O meu ativo, por ter um volume muito grande de negociação, ele acaba tendo uma liquidez muito melhor. Além disso, segurança, e eu não fico inerente a segmentos específicos, como varejo, tecnologia, flutuação cambial. Então, renda fixa na modalidade título público tem sido uma categoria muito bem utilizada nos últimos períodos. A outra grande vantagem é que você consegue aplicar nessa modalidade de ativo valores bem menores. Nós chamamos de PU, que é o preço único. O preço único de entrada de cada papel, de cada ativo, normalmente é abaixo de R$ 1.000. E aí a gente tem até outros ativos com estratégias específicas que a gente consegue entrar a partir de 30 mil. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. A gente tem a LFT, que é o Tesouro Selic. A gente tem a LTN, que é um tesouro pré-fixado, então você tem uma taxa pré, como essa que eu usei o exemplo de ágio, deságio, você tem uma taxa pré-fixada garantida. A gente tem a NTNF, que é uma pré-fixada com pagamento de juros semestral, então apliquei 14, 15%, eu acumulo a rentabilidade no semestre, chegou no semestre, ele descarrega esses juros para mim em conta corrente, como se fosse um cupom. E aí eu escolho se eu quero reutilizar ou dentro do mercado financeiro, ou levar para a economia real, ou até mesmo comprar mais posição de título público. A gente tem a NTNB principal, e aí é um ativo do Tesouro indexado à inflação, onde ele vai me pagar todo o retorno do período, toda a rentabilidade só no vencimento. A gente tem a NTNB tradicional, que a NTNB tradicional é indexada à inflação e ela me paga um cupom também semestral, o juro semestral do período. E aí esse juro semestral na NTNB, como que funciona? Ele me paga inflação mais uma taxa pré. Então eu vou usar um exemplo bem simples. Peguei NTNB a IPCA mais 6%. 6%, se a gente dividir isso por 12, significa 0,5% ao mês. Então eu vou pegar 0,5% ao mês, que é o pedaço da parcela pré-fixada, mais a inflação do período. A gente tem outra modalidade que é o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais ele te paga IPCA, ou seja, a inflação, mais alguma variação, mais algum índice ali atrelado, ou uma taxa pré-fixada. E a gente tem o Tesouro Educa Mais. O Tesouro Educa Mais ele é bem acessível. Então, poxa, eu quero começar a programar os estudos do meu filho para daqui 20 anos. Mas hoje eu estou com a minha despesa e meu equilíbrio financeiro, despesa e receita, muito netado, muito linear, não está me sobrando dinheiro para eu guardar. Como que eu posso começar a garantir o futuro do meu filho sem correr risco, sem comprar um ativo de uma empresa que eu não conheço? Você consegue fazer o Tesouro Educa Mais. O Tesouro Educa Mais você consegue fazer aplicações a partir de R$ 30. É isso mesmo, bem acessível. E aí você pega uma taxa pré-fixada, mais algum índice atrelado, mais uma taxa pré, mais alguma coisa do tipo. Então você acaba tendo uma garantia real que você vai ter uma correção investindo, emprestando dinheiro para o teu país direto, ou seja, o risco soberano,
E além disso, você consegue fazer aportes a partir de R$ 30. Ele é bem acessível. Muito melhor do que, por exemplo, deixar numa poupança. Todas essas classes, esse tipo de títulos, eu falei de uma forma bem resumida hoje, porque a ideia era trazer um conceito bem resumido mesmo. A ideia é que a gente consiga explanar esse conteúdo de uma melhor maneira na próxima aula, ou até mesmo através do YouTube, que é um dos nossos canais, através da nossa plataforma educacional e até mesmo nos próximos episódios do nosso podcast. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, acompanhem nosso canal, mandem dúvidas, mandem sugestões que nós iremos atendê-lo. Até mais.